Bom dia! Bom dia, gente! Caçando o meu livro. Bom dia! Vamos ler um curso em milagres. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos ler comigo, gente? Deixa eu ver onde a gente parou aqui. Muito legal, hein? A gente tá andando bem, né? Tô adorando. Ah, tá. A gente parou no... Aqui a gente já fez. A gente parou no... Em causa e efeito, no quarto. Bom dia, gente. Bom dia pra todo mundo. Hoje é que dia mesmo? Domingo, né? Sábado? Ai, credo. E agora? Hoje é que dia? Alguém me diz aí que dia é hoje? Agora eu me perdi. Hoje é domingo, né? Vai dar certo. Vamos lá. A gente tá no capítulo 2 da separação e expiação. Bom dia, Digão! Saudade de você, que Deus te abençoe. Gente, todo mundo sabe que eu tô lendo, hoje é sábado, né? Um livro que chama Um Curso em Milagres e ele é muito lindo, 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 lindo. E eu chamei todo mundo pra ler comigo. Bom final de semana pra você também. Ô, Zé Neto. Ai, porqueira. Te amo. Saudades, Zé. Zé, I love you. Zé, I love you. Manda um beijo pra todo mundo aí, tá? Um beijo pra Natália, pra toda a família. Amo vocês, saudade. Então, eu tô lendo Um Curso em Milagres. E eu tô em causa e efeito, no número 4. E ele fala assim: já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo, porque tu mesmo fizeste e a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução baseia-se inteiramente nas maestrias através do amor. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Edu Amarante, I love you. Eu que te amo, viu? Muito. Muitão, muitão, muitão. Saudade. Tá falando aqui, gente, do medo, né? A gente cria, né, o medo, isso aí. E não adianta você querer... Chega num ponto que você quer dominar o medo. Isso não existe, né? Porque Deus fez a gente perfeito. Deus não fez a gente com essas coisas, não. Sabe? Então, mais uma vez vou repetir. Já foi dito que acreditas que não podes controlar o medo, porque tu mesmo fizeste a tua crença nele parece deixá-lo fora do teu controle. Né? No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro, tentando dominar o medo, através da maestria é inútil. Então, você tem que corrigir o erro que está causando o medo. Não é tentar não ter medo, controlar o medo. É você corrigir o erro que está te fazendo sentir medo. Né? O que te faz sentir medo? Por que você está sentindo medo? E aí é mais a fundo, né? Um poder de consciência, né? E trabalhar esse lado. De fato, ela afirma que o poder do medo pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. Não vai dar conta de dominar o medo, gente. A verdadeira solução baseia-se inteiramente na maestria através do amor. Então, o amor, se você está com amor dentro do coração, se você está ligado no amor, o medo se dissipa. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável, né? Já que te colocaste em uma posição na qual acreditas no poder do que não existe. Eu acho que na hora que você coloca o medo versus o amor,
Às vezes você vai deixar o medo sobressair, gente. E aí, não. O que te sobressai na tua vida? O medo ou o amor? Tem que ser o amor, né? O amor, ele dissipa o medo. Então, a gente tem que acreditar sempre no amor. O 5 é: nada e tudo não pode coexistir. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada. E o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. Deixa o amor entrar na sua vida. O que acreditas é verdadeiro para ti. Nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Porém, concentrar-te no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só com uma indicação de que é necessária uma correção imediata. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação, a libertação, pode ser aceita sem adiamento. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda transigência a esse respeito. Ele apenas parece ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu Filho unigênito. Ou seja, gente, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É crer no amor, né? Achei lindo isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para o 6º, então? Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. Ou seja, nós somos irmãos, né? A filiação em sua unicidade transcende a soma de suas partes. Ele tem um filho, né? Mas nós somos filiados a ele, né? A filiação em sua unicidade transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro quando qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro, ou que é incompleto. Se assim escolher, todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação. Então vamos lá. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. Estar pronto para aquele momento. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado. E enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. A gente tem que estar sempre pronto para o amor, gente.
Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-me lembrar-te de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Então, o tempo e o espaço estão no controle de quem, gente? Jesus, né? De Deus. A gente tem que estar sempre pronto, né? A prontidão é só o começo da confiança. A gente tem que amar todo mundo, né? Amar teu próximo como a si mesmo. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Vou falar agora do número 8, o significado do juízo final. Eita! Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico. Isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre de qualquer coisa que faças sozinho, é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhares de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres. Um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez. Porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz às outras mentes. É lindo demais, gente. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendimento por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos, com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa, e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente virão a compreender que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube o que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar suas criações equivocadas, as quais sem crença não mais existirão. A expressão juízo final
é assustadora, não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não podes submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento a tudo o que fizeste, e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Ai, que coisa mais linda. Vamos lá. Vamos lá. A Thaisa Lobo tá acordada aqui, ó. Né, Thaisa? E ela falou um negócio. Mano, eu lembrei de você. Tava falando com a minha avó sobre fé, milagres. Aí ela solta uma que não precisa procurar milagres para ter fé. Mas a gente tem que ter fé para ver os milagres e afastar o medo. A gente pode até ter medo no nosso dia a dia, mas a partir do momento em que temos Deus ao nosso lado e de coração aberto para seguir os caminhos de Deus, esse medo vai diminuindo de tamanho e vão ficando mais leves de levar a vida. O medo só tem força em nossa vida quando o alimentamos em nossa mente. Bom dia, Maria. Bom dia. MM da PAN. A Mirella Gomes fala: que minha coragem seja maior que o meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé. A Duda Fer fala: ninguém está isento da dor, mas diante do amor ela fica tão pequena, e é verdade. A Agatha falou para mim: depois pesquisa um pouco sobre as 4 virtudes cardeais. Elas basicamente falam sobre o reto do agir, ser sóbrios nas decisões e ter o amor de Deus como princípio de tudo. Mirella Gomes: a coragem não é a ausência do medo, é saber que ele existe e passar por cima dele. A Isa Prado falou para mim: o medo é uma coisa que faz a gente pensar em muita coisa ruim, mas Deus tira esses medos da gente. A Elis Loretti falou: quanto maior a fé, menor o medo. Controlar é tentar ter o poder que só Deus tem, é verdade. O amor me falou, repetiu, né? Ninguém que vive no medo está realmente vivo. A Solane PS. O preparo para o juízo final é diário. Devemos estar atentos aos sinais a todo tempo, orar e vigiar. A Jana Mello já tá aqui, olha. Ei, Jana.
Deus não julga, não existe juízo final. Quando entendemos que somos a criação mais perfeita do Senhor, Deus é amor, é perdão, é cura. Ai, que lindo isso. A Valda Mendonça fala: tudo está no tempo de Deus, só Deus sabe o tempo e o momento de fazer o milagre. A Kai Silva fala: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus defeitos. Ai, meu Deus. Deixa eu achar aqui. Como é que é? Ai, meu Deus, me perdi aqui, gente. Ê, Zé Neto, eu vou dormir, mas deixa eu falar aqui. Te amo, Zé Neto. Já vou dormir. Eu tô sem um pingo de sono. Eu tô sem um pingo de sono. Gente, esse livro ele não tem nada a ver com... Ele não fala de uma religião só, não, tá? Ele fala mesmo de milagre, quem acredita em milagres. Ele é um curso mesmo para milagres, entendeu? Um curso em milagres. Ele não tem um... Vai no direct. Que é? Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Direct. Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Deixa eu ver o que o Zé Neto quer aqui. Já volto. Gente, voltamos aqui com o livro Um Curso em Milagres. Pega o fone pra mim, Paulinha. Cadê seu fone? Você foi com ele? Foi. Eu tava lendo os comentários sobre a parte que a gente falou, que a gente veio do causa e efeito, né? No capítulo 2, causa e efeito, número 7, causa e efeito. E a gente foi até 8, o significado do juízo final, né? Quem chegou a ver tudo que a gente leu? Pessoal, bom dia, Ingrid. O pessoal conseguiu ver? O que tá acontecendo? Que aí eu queria... eu também queria fazer no Space, gente, mas no Space trava demais. Mas vamos ver se a gente volta a fazer lá. Aí a Kátia Henrique tá falando: Deus é aquele que te levanta quando os outros não sabem que você caiu. Fã Clube Maíra Maraíza falou: se há um obstáculo para a verdadeira liberdade, esse obstáculo é o medo da mudança. Deus não existe sacrifícios, a Carol tá falando. O amor da energia e direciona é um combustível espiritual. Lady Costa falou: porque Deus não nos deu um espírito de medo e de timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, eu tô indo pro ônibus. Nós fizemos shows aqui, Maracaju. Maracaju. Falei Maracaju, não falei. Eu tô com fome, ó. Tô com fome, moço. Olá. Ah, Zé Neto, vou ler o Salmo 91 agora pra você.
Você tem aí, Paulinha, a Bíblia? Ele tá falando pra mim ler o Salmo 91. Alguém tem aí, gente? Você sabe o Salmo 91? Aquele que habita Qual que é, Zé Neto, o Salmo 91? Peraí que eu vou achar a Bíblia aqui já. Já vou ler pra vocês. Ai. Cadê o Douglas? Já foi? Tá vindo? Douglas, eu tô te vendo da live. Ai. Vamos lá. Jana, entra aqui. Pra mim ler o Salmo já tem um tempo já. Olá, Oi, meu bem. bom dia, Bom dia. tudo bem? Menina, que conexão, viu? Porque eu não sou de estar acordada esse horário, não. Eu tava dormindo 5 horas da manhã, acordei 7h15, quando eu vi o seu story, assim, imediato, depois eu falei, meu Deus, quando é pra ser? Não é? Você chegou a ouvir tudo que eu falei? Ouvi tudo. E aí? Então, eu coloquei alguns pontos aqui, eu sou muito de anotar. E esse capítulo... Você tem o Salmo 91 aí? Tenho, eu não tenho ele aqui, mas é o que fala sobre cairão 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e não serás atingido. Você conhece? É que ele é bem extenso, que a minha Bíblia tá lá embaixo. A minha também não tá. Mas fala sobre o livro, então. Bom, então, vamos lá. Esse capítulo, eu acredito que o quê? O primeiro pra gente, ele foi uma introdução, né, para preparar o nosso espírito. E esse segundo, eu não sei se você teve essa percepção também, mas a gente mergulhou de cabeça, né, bastante no ponto. Eu tinha colocado até umas anotações aqui sobre... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tinha colocado um pouquinho sobre o medo e conflito, né? Causa e efeito, que o medo, ele é sempre sinal de tensão. Então, o que acontece? Por exemplo, quando a gente tem a realidade e a fantasia, o cérebro não sabe distinguir isso. Por isso que quando o que você quer conflita com o que você está fazendo, causa o conflito dentro de você. E quanto maior a nossa tensão, é igual o violão. O violão, quando você estica, que você estica bastante a corda, ele não dá tensão? Quando você deixa ele solto, a corda fica solta, ela não fica leve, ela fica sem movimento. Então é basicamente isso, é um exemplo, né? Então a gente, o que é atenção? A gente se comporta como a gente acha que a gente tem que se comportar, mas a gente não queria estar fazendo aquilo, né? Um exemplo, vamos lá, você está em uma briga, você tá lá discutindo com alguém, né? Aí você fala, aí quando você chega em casa, você fala, meu Deus, se eu tivesse falado isso, eu tinha, né? Só que no momento conflita com o que a gente está sentindo, com a nossa ação, né? Isso eu vou passar bem por cima, eu tinha anotado bastante coisa, mas pra gente resumir aqui, né? Precisamos admitir que muitas vezes sobre o amor, muitas vezes a gente escolhe não amar, mesmo sabendo que o amor ele é sublime. Então a gente nasce do amor de Deus e a gente nasce do amor maior, que é o amor da nossa mãe, né? A concepção já é um ato de amor. Então uma criança, ela nasce pura, ela nasce cheia de amor. Então o que nos desvirtua desse caminho, né? As coisas da vida, né? Os pensamentos, desvirtua do amor, né? O amor, ele é sábio, ele te protege, ele é a cura.
Então, eu tenho uma teoria, provavelmente você vai lembrar, e quem estiver na live, que tem mais de 30 anos, vai lembrar também. Você lembra dos ursinhos carinhosos? Sim. Daquele desenho? E é uma coisa muito... Eu lembro que uma vez eu tinha 10 anos, uma professora minha me falou, siga sempre a teoria dos ursinhos carinhosos. Qual é a teoria deles? Você lembra? Qual que era? Os ursinhos carinhosos, você lembra que eles combatiam o mal, eles moravam na floresta dos sentimentos, né? Aí tinha o coração gelado, que era o vilão, né? E tinha o maldoso, que era aquele servo do vilão, do coração gelado. E o que acontece? Os ursinhos carinhosos, eles sempre combatiam todo o mal, todos os sentimentos ruins com amor. Então eles lançavam do coração, lembra que ele tinha um coraçãozinho no meio do peito? E eles lançavam aquele flash de luz, né? Então, mostrava que o quê? O amor, ele curava tudo. Então, tudo que acontecia de ruim, todas as coisas ruins que o vilão tentava fazer com eles, né? Com a menininha, que eu não lembro o nome dela agora, que ficava lá com eles na floresta dos sentimentos, o amor curava. Então, o que é o símbolo do amor? É o coração. Por que o coração? Porque é o que nos liga a Deus. Então, não é a nossa mente. A nossa mente, ela como ela cria a fantasia, como ela cria essa outra realidade, ela nos engana. Então, por isso que diz que a mente mente, né? Que a nossa mente, a gente não deve confiar, e sim no coração. Por isso que quando às vezes você fala, eu tô com o coração apertado, eu tô sentindo isso no seu coração. Quando Deus coloca algo no seu coração, é porque aquilo é sublime, é acima de tudo, né? Então, eu acredito muito nisso, que o amor é a parte mais sublime. E agora, a parte que eu mais achei profunda, eu não sei se você sentiu isso também, sobre o juízo final. O que arremete o juízo final? A gente, desde criança, desde que a gente estuda, eu sou católica, então, assim, eu fiz catequese e tudo, e a gente estuda muito a Bíblia e fala assim, o juízo final, como se fosse o fim, né? Então, a gente tem a percepção que Deus vai vir, né? E vai nos julgar. Deus vai vir e vai... A gente tem o medo daquilo como se fosse o fim mesmo dos nossos pecados, e Deus não. Sabe por quê? Pode falar, desculpa. Não, é isso mesmo. Eu já pensei muito isso. Nossa, que medo do juízo final. Sim, porque Deus, ele nos fez em sua perfeição. Então, somos a criação mais perfeita dele. Deus, ele é amor, ele é cura, ele é perdão. Então, a gente pensar que Deus nos julga, a gente já está desvirtuando de tudo aquilo que a gente acredita. Então, o que acontece? Se eu desvirtuo do caminho dos ensinamentos de Deus, do Espírito Santo, Deus, como nosso Pai, ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos apontar, ele nunca vai nos julgar. A única coisa que pode acontecer é ele ficar triste com a gente. Mas aí, aonde vem o nosso conhecimento, da gente entrar em conexão com ele e pedir o perdão. Então, o perdão maior, ele começa dentro da gente, né? Da gente falar, eu me perdoo, me perdoa, meu Deus, eu reconheço a minha falha, eu reconheço o meu pecado. Então, a gente não pode acarretar o juízo final como algo negativo, algo punitivo, porque senão a gente não acreditaria na vida eterna. Se existe um fim, se existe um prazo determinado para acabar, não. Ali, o que Deus fala, o juízo final é quando você entende que o pecado, que tens pecado, é pecador e escolhe seguir a Deus. Você morre em vida quando dá força aos seus pensamentos ruins. Quando você não constrói uma intimidade com Deus. O juízo final é a cura. É quando podes escolher o caminho de seguir, o caminho de Deus e o caminho do perdão. Deus nos julgou como perfeitos, bons e amáveis. Não há mais julgamento de Deus. O julgamento, ele é parte de nós. Então, Deus nunca vai nos julgar, ele nunca vai nos criticar. Ele sempre vai estar ali. Deus é colo, ele é o Pai. Então, ele é colo, ele é a palavra, ele sempre vai estar ali pra gente. No nosso momento mais difícil, ele vai estar ali, ele vai pegar você no colo, você vai sentir Deus, conversa com ele, fala assim, olha, Pai, eu tô sofrendo, eu tô num momento difícil, me dá... Porque é onde a gente vem a criação da mente. Porque quando a gente caminha com o Espírito Santo, quando a gente caminha com Deus no nosso coração, a gente não tem que temer as coisas da vida. Se aconteceu, era porque você tinha que passar por aquilo. Verdade.
Você tinha que passar por aquilo, aquilo faz parte do seu processo, porque a gente está no mundo em evolução. O nosso espírito está aqui para evoluir, então a gente não tem que querer, é até egoísmo da nossa parte, querer que tudo seja perfeito e que nada de ruim aconteça, ou a gente querer e imaginar, será que o que eu sou melhor que o outro filho? Porque eu não passo por isso e o outro tem que passar. Então, tudo é parte de um processo de evolução. A gente está na Terra para evoluir o espírito. Porque o corpo é a matéria. Então, a gente está aqui para evoluir o nosso espírito. Então, a gente confiar em Deus, confiar no amor dele, na bondade dele, é muito sublime. Eu coloquei aqui 10 pontos, ó, até anotei aqui que eu fiquei estudando, e eu coloquei 10 pontos de conexão desse capítulo, que eu acho que foram muito cruciais para a gente. Eu perdoo a mim por me cobrar tanto. Então, a gente tem que nos perdoar, de nos cobrar, de exigir da gente aquilo que a gente está no processo de cura, a gente está no processo de evolução. Então, vai ter dias e dias, vai ter dias que você vai estar melhor, vai ter dias que você vai estar menos pior, melhor. E para todos os dias tem que ter Deus. Então, pro dia que você tá bem, você tem que olhar e agradecer. Obrigada, Deus. Então, a gente só procura geralmente Deus quando a gente tá mal. A gente vai lá pedir, né? Pedir. Não, a maior oração é o agradecimento. É você falar obrigada, meu Deus. Obrigada por o que você coloca na minha vida. Obrigada até pelas coisas ruins que acontecem. Obrigada porque ela te leva um ensinamento. Então a gente tem que agradecer. Eu confio no Espírito Santo como guia da minha vida. Então você confiar, você entregar o Espírito Santo ao Divino Espírito Santo, o guia da sua vida, você não vai temer o mal, você não vai temer o perigo. É o que diz o Salmo 91. O Salmo 91 fala disso, que a gente não vai temer mal nenhum, que nada, nenhum mal vai te aproximar da tua tenda, né? Quando você estiver com Deus, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido, porque você está com Deus, você está com o Espírito Santo e quando a gente está com Ele, nada nos acontece. Confio o meu processo de cura e evolução a Deus. Então, a gente tem que sempre falar para Ele, Deus, estou aqui para aprender, eu sou falha, me perdoe, né? Que entra aquele, não sei se você já viu o Oponono, né? Que você fala, o Ponopono. O medo é fantasia e eu não posso deixá-lo agir. Então, toda vez que você tiver com medo, que você tiver com alguma coisa, às vezes Deus toca no seu coração e te dá aquela... Você tá com desejo de fazer algo, aí vem o medo e fala, não vou fazer. Fala, Deus, o medo é fantasia, me mostra. Se for da tua vontade, se for da tua generosidade que aconteça, permita. E se não for, tire esse desejo do meu coração, porque Ele te ouve. Estou na Terra para a evolução do meu espírito. Então a gente tem que entender que a gente é carne, a gente é matéria. A gente está aqui para evoluir o nosso espírito. Então a gente tem que acreditar nesse processo de evolução. Eu permito que o Espírito Santo governe os meus pensamentos. É quando a gente entrega a Deus a proteção dos nossos pensamentos. Então, que Ele esteja ali na nossa mente, né? Eu perdoo o meu semelhante e desejo que ele encontre a luz. Então, a gente desejar o bem para o outro, mesmo quando ele nos deseja o mal, não fala sobre ele, fala sobre a gente. Sobre o nosso processo de evolução e cura. Eu tenho consciência das minhas falhas e mantenho a minha intimidade com Deus, pois na minha consciência o teu perdão é supremo. Então entra no medo, entra no juízo final. Eu não tenho que acreditar no juízo final, eu não tenho que acreditar que Deus vai me punir se Ele é perdão. Então é contraditório. E ao mesmo tempo eu não posso acreditar que Deus Ele vai perdoar todas as minhas ações. Ele vai perdoar desde que a gente se perdoe, que a gente reconheça o nosso erro e a nossa falha no nosso coração. Né? Então não adianta falar assim, eu errei aqui agora, Deus vai me perdoar porque Deus é perdão, Deus é amor. Não, Ele vai te perdoar quando você tiver intimidade com Ele e pedir para Ele o perdão. Então você vai falar, meu Deus, meu Pai, me perdoa, eu errei. Eu lembro muito disso quando eu fui me confessar.
né? Eu fui fazer a primeira comunhão e tinha que se confessar. Falei, meu Deus, o que é pecado? E a gente, quando criança, eu peguei um caderno e comecei a anotar todos os meus pecados, tudo que eu sabia que era pecado. Aí eu coloquei assim, eu quebrei um copo e joguei a culpa na minha irmã, né? Fiz aquilo, aí fiquei com aquilo na cabeça. Aí fui pro padre, né? Mostrei todas aquelas listas. Aí o padre olhou pra mim e ele falou assim: você não precisa me contar, você tem que conversar com Deus. Você fala, pai, eu errei, eu pequei contra o teu mandamento. Então, quando você tem consciência de que você fez algo que não agrada a Deus, você pediu perdão para ele, ele vai te perdoar. É isso, a gente tem que reconhecer a nossa falha para a gente conseguir o perdão. Não é simplesmente a gente fazer alguma coisa e esperar que Deus nos perdoe sem a gente reconhecer. Então, muitas coisas acontecem na nossa vida repetidamente porque a gente não busca o perdão de Deus. A gente acha que está tudo bem e que já passou. Né? É a mesma coisa do que a gente teve até mais anteriormente sobre o comportamento. Quando você, às vezes, você vai numa terapia e você busca uma ajuda com comportamento. Aí, se você não mudar a tua mente... Não tô te ouvindo. Pode falar, pode falar. Desculpa. Se você não mudar a sua mente... Pode falar. Vai pegar a estrada e depois, qualquer coisa mais tarde eu entro. Jana, porque a internet tá ruim. Você quer finalizar? A internet tá ruim, né? Então, é o que eu tinha passado rapidinho, só sobre o ponto do comportamento. Então, quando a gente não muda as nossas ações, nenhum comportamento vai mudar. É a mesma coisa, por exemplo, você vai fazer uma dieta, tá? Se você fala assim, eu vou mudar meu comportamento, mas você não mudou a tua mente, aquilo não vai ser algo prazeroso, aquilo não vai fluir. Porque você não mudou a concepção dentro da tua mente. Então, o comportamento, não adianta eu mudar o meu comportamento se eu não mudar a minha mente e o meu agir. Então, quando a gente fala relacionado ao amor divino, ao amor do Espírito Santo, é isso. É a gente ter consciência da nossa limitação como ser humano e ter a consciência maior de que Deus, ele é perdão, Deus é amor, Deus está sempre conosco. Deus, não existe julgamento para ele e a gente precisa reconhecer a nós como um processo de evolução. Só deixar rapidinho um pontinho aqui, mas se você puder depois ouvir, tem uma música que vai falar muito sobre tudo isso que a gente viu no capítulo 1 e 2, que a gente finalizou o 2 agora, que é de uma cantora chamada Marie Gabriela, chama Ilumina Minha Mãe. E ela não fala só sobre, independente de religião, tá? Porque eu tenho minha religião, eu sou católica, mas é sobre a mãe, desde a concepção do filho, a mãe carne, como a mãe natureza, a mãe amor, a mãe perdão, a mãe conexão, a mãe que cuida, que é colo. Então, me acalma muito. Sempre que eu tô com o coração apertadinho, eu escuto essa música, me faz muito bem. Então, Minha mãe, né? É da Marie Gabriela, se você puder ouvir depois, o pessoal puder ouvir. E outra coisa, gente, quem puder ter o livro, acompanhar junto com a gente, tem muita coisa legal. Tem o material de exercício, as partes complementares, né? Que é muito legal. E assim, é estudar Deus, estudar o seu divino, a sua divina bondade é algo tão gratificante que assim, enche a gente de amor. Até meus comportamentos, assim, eu nunca acordo essa hora, imagina disposta, e eu acordei e assim, feliz, sabe, grata, obrigada Deus, obrigada vida, obrigada a você por dividir. Você já entra na conexão, né? Sim, sim. Obrigada a você por dividir com a gente esse momento, né? A gente está todo mundo aqui em processo de evolução, de cura, e vai ser muito lindo para todo mundo. Tenho certeza que muitos milagres vão acontecer a partir daqui. Amém. Obrigada mais uma vez por estar Obrigada. aqui, viu? Um beijo no Beijo. seu coração. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, eu vou ter que sair agora. Chegou uma comida. A dieta tá firme, ó.
Um beijo pra vocês, tá? E amanhã nós estamos de volta aqui. Acompanhe o livro, tá? Beijo, obrigada por todo mundo ter ficado aqui. Beijo, Ingrid. Beijo todo mundo. Fica com Deus, gente. Bom dia, tchau.